Olá, meus amados, minhas amadas. Vamos dar continuidade aos nossos estudos bíblicos. Estamos estudando o livro do Gênesis e no último estudo nós concluímos aí o sexto dia, né? Estamos ainda falando sobre a criação do universo feita por Deus. E hoje nós vamos estudar o sétimo dia. Como eu já havia dito, o sétimo dia ele tem uma conotação religiosa, né? Para os judeus. Você sabe que o judeu é guardador do sábado. Temos também algumas religiões que tem essa preferência pelo sábado, exemplo da igreja adventista do sétimo dia, né? O sábado, ele é um dia que gera uma certa polêmica, né, nesse sentido, de que a igreja deve guardar o sábado e não o domingo. Mas antes de entrar no texto bíblico propriamente dito, eu vou explicar isso para você. Nós que somos protestantes, sobretudo a igreja cristã reformada, ela não tem ela não leva isso ao pé da letra. Por quê? Porque a Bíblia não fala para se guardar exatamente aquele dia, o sábado que vem depois da sexta, mas ela diz que nós devemos guardar um dia para o Senhor, porque Deus fez o mundo em 6 dias e no sétimo ele descansou. Então, o sétimo é o sábado do Senhor. Essa palavra sábado significa descanso, tá? Nós vamos ler aí o texto daqui a pouquinho, vamos entender que sábado não significa sétimo, esse termo significa descanso. Então, o que Deus quer que nós guardemos é um dia para descanso e esse dia também é o dia de adoração. Tá? Então, para nós não faz diferença se esse dia é no sábado da semana ou se é no domingo, né? Nós, sobretudo, guardamos o domingo porque é o dia da ressurreição do Senhor e apenas por isso, porque ele representa o dia que Cristo ressuscitou. E é o dia que todo mundo descansa, e esse dia, portanto, nós tiramos para adoração a Deus e nos abdicar de preferência daquelas obrigações que nós temos diariamente na semana, né? O que der para fazer nos dias normais de semana, deixa para os dias da semana, né? A menos que tenha algo que não tenha como ser evitado, a menos que você tenha que socorrer alguém, que fazer alguma boa obra, então é importante sim que você faça isso, não é problema nenhum. Você vai ver no texto que Jesus também fez isso, precisou fazer isso em dia de sábado. Então vamos para o texto bíblico de Gênesis, capítulo 2, versos 1 ao 3, que diz assim, aliás, versos 2 e 3. Havendo Deus terminado no sétimo dia a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a obra que tinha feito, e abençoou Deus o sétimo e o santificou, porque nele descansou de toda obra que, como Criador, fizera. Então vamos lá. O que significa dizer Deus descansou? Será que Deus se cansa fisicamente? Será que Deus estava cansado demais e naquele dia precisava de dormir um pouquinho, né? Porque nós muitas vezes associamos o descanso ao sono. É bem verdade que às vezes você dorme e acorda cansado. Por quê? Porque a sua mente continua trabalhando, né? Tanto que você sonha. Então, se você não fizer uma manutenção na sua mente, uma higiene mental, então você não vai descansar, você vai dormir, mas não vai descansar. Então é preciso realmente abrir mão de algumas responsabilidades uma vez por semana, para que você consiga realmente se sentir descansado. Nesse dia é o dia de você adorar a Deus, de você ir para o culto na sua igreja, se unir com seus irmãos, almoçar com a sua família, ver um bom filme, comer uma pipoca, assistir um futebol, o que você quiser fazer, menos trabalhar. Obviamente que nós sabemos que tem pessoas que trabalham por escala, não tem como observar, né, esse princípio, mas, via de regra, se for possível, isso deve ser feito. Então vamos lá. A palavra sábado, né, sobretudo nesse texto de Gênesis, ela é um verbo, né, que significa, na verdade é um substantivo que significa descanso, mas ela está aqui na forma verbal. É, esse descansou do verso 2, ele está escrito da seguinte forma: vai shebot, do verbo shabat, que significa descanso, né? Descansar. Vai shebot
é o verbo descansar no passado. Na nossa língua portuguesa, seria no pretérito perfeito. Descansou, né? Então, isso significa, esse verbo Shabat significa morar, habitar, viver, residir, permanecer, ficar e também, por incrível que pareça, tem a conotação de explicar, né? Ele pode ser entendido também como, como ensinar, não é essa a direção que o texto bíblico quer levar, mas ele também pode ser usado como explicação, como se Deus tivesse parado naquele dia para apresentar aquilo que ele havia feito na sua criação. Tá? Então, Deus descansou não significa que Deus foi dormir, significa dizer que Deus concluiu a sua criação, ele cessou aquilo que ele estava fazendo. Tá? Então, Shabat ou Vaishebot significa que Deus terminou tudo aquilo que ele tinha feito e no sábado ele não fez mais. E quando a gente olha isso, né, para o texto judeu, né, um texto escrito em hebraico, você vai ter que necessariamente observar como é que o judeu, como é que os hebreus entendem esse texto. E aí nós vamos então ser obrigados a observar também os 10 mandamentos, que está lá no livro do Êxodo, capítulo 20, nos versos 8 ao 11, dizem assim: Lembra-te do dia do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o sétimo dia é o sábado do Senhor, ou seja, é o descanso do Senhor, teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Verso 11. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e ao sétimo dia descansou. Por isso, o Senhor abençoou o dia do sábado e o santificou. Então, o judeu, ele aprendeu desde a sua infância, né, baseado aqui nos 10 mandamentos, que o sábado é um dia que ele não pode fazer nada, que ele não pode trabalhar, que ele não pode se esforçar. Não apenas ele, mas nem os seus animais, e nem se ele estiver recebendo algum imigrante, algum visitante na sua casa, não é para botar ele para trabalhar também, porque ele não é judeu, tem que trabalhar. Não. O sábado era o dia que era separado para o judeu para descanso e para adoração ao Senhor. Então o judeu ele respeitou isso com muita veemência, tá? Com muito carinho, mas havia algumas questões aí a serem observadas, né? O judeu ele não tem apenas a Torá, né? Você sabe que a Torá, nós temos a Torá na nossa Bíblia, né? A Torá do judeu, ela é a compilação dos 5 primeiros livros da Bíblia. Então, o Pentateuco, que nós chamamos de Pentateuco, eles chamam de Torá. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Mas eles não seguem apenas a Torá. Eles têm também uma coletânea de livros sagrados que eles chamam de Talmud. E o Talmud, ele é dividido em 2 partes. A primeira delas é o Mishnah. O Mishnah é a forma escrita da tradição oral. Ou seja, tudo aquilo que eles aprenderam com os seus pais ao longo de gerações, eles escreveram e chamaram essa primeira parte de Mishnah. Então, no Mishnah está a repetição de tudo aquilo que a lei ensina, inclusive no sábado. Só que o Talmud ele tem uma segunda parte, que é chamada de Guemará. O Guemará é a parte onde ficam os comentários dos rabinos mais experientes, dos eruditos. Eles fazem comentários e adicionam ali nessa segunda parte que se chama Guemará. E no Guemará, eles observam o seguinte, olha, existem 39 atividades que são proibidas no sábado. Mas tem um detalhe, caso alguma vida seja colocada em risco, então qualquer um desses itens que são proibidos podem ser violados. Ou seja, é um detalhe importante, um detalhe que faz muita diferença, né? Porque se você olhar para o Novo Testamento, você vai ver que Jesus era muito perseguido porque ele fazia coisas no sábado, fazia boas obras no sábado. Se a gente observar no Evangelho de Mateus, no capítulo 12,
ele vai falar o seguinte: olha, uma vez Jesus estava com seus discípulos e eles estavam com fome, estavam vindo numa caminhada evangelística e de repente deu fome. E passaram perto de um lugar onde tinha um milharal. Então eles começaram a colher algumas espigas para que eles pudessem se alimentar. Então, alguns judeus viram isso e chamaram a atenção de Jesus e falaram: olha, os teus discípulos estão fazendo o que não é lícito fazer no sábado. Né? E Jesus então falou, vamos lá, no Evangelho segundo Mateus, no capítulo número 12, dos versos 1 ao 4. Né? Por aquele tempo, em dia de sábado, passou Jesus pelas searas. Ora, estando os seus discípulos com fome, entraram a colher espigas e a comer. Os fariseus, porém, vendo isso, disseram: eis que os teus discípulos fazem o que não é lícito fazer no sábado. Mas Jesus lhe disse: não leste que Davi, o que fez Davi, quando ele e seus companheiros tiveram fome? Que entrou na casa de Deus e comeram pães da propiciação, os quais não lhes era lícito comer, nem ele, nem os que com ele estavam, mas exclusivamente aos sacerdotes? Ou não leste na lei que aos sábados sacerdotes no templo violam o sábado e ficam sem culpa? Pois eu vos digo, aqui está quem é maior do que o templo. Mas se vós soubesseis o que significa misericórdia, quero, não holocausto, não teriam condenado inocentes, porque o Filho do Homem é também Senhor do sábado. Então, os judeus eles acabaram se tornando legalistas demais, mas hipócritas ao mesmo tempo. Por quê? Porque na realidade eles faziam tudo isso. Né? E se você olhar a perícope abaixo, existe uma experiência que Jesus teve num sábado também, né? No mesmo sábado, aliás, quando ele entra na sinagoga para ensinar, entra ali um homem que tinha uma mão mirrada, ressequida, né? Uma mão que não tinha sido bem desenvolvida. E olha o que vai dizer o texto, verso 9. Tendo Jesus partido dali, entrou na sinagoga deles. E achava-se um homem que tinha uma das mãos ressequida. E eles, então, com o intuito de acusá-lo, perguntaram a Jesus: é lícito curar no sábado? Ao que lhes respondeu: qual dentre vós será o homem que, tendo uma ovelha, num sábado cair numa cova, não lhe fará todo esforço tirando-a dali? Ora, quanto mais vale um homem do que uma ovelha? Logo, é lícito ao sábado fazer o bem. Então disse ao homem: estende a mão. Estendendo-a, ela ficou sã como a outra. Então, o que acontece? Jesus aqui estava, né, sendo posto à prova por uma coisa que é um argumento muito frágil. Porque eles próprios, quando tinham seus animais sofriam algum tipo de acidente, os próprios animais, eles faziam aquilo que não se faria normalmente no sábado, caso não houvesse algum risco de perda. Isso porque os princípios do Talmud diziam que a vida é o bem maior. Então, caso alguma vida tivesse correndo risco, então eles poderiam violar, sim, o princípio do sábado. Tá? Então, era importante observar o sábado, né? Era para ser observado até Cristo, você vai entender já por quê, mas não de forma tão absurda a ponto de deixar com que uma pessoa ficasse sofrendo porque era sábado e deixasse para fazer o bem no dia seguinte, né? Uma observação é que o sábado, né, um dia para o judeu começa no pôr do sol e vai até o pôr do sol seguinte. Então, o sábado para eles começa no fim da tarde das sextas-feiras. Isso é relativo porque a gente sabe hoje que, a depender da estação do ano, né, o sol se põe num horário diferente a cada dia, né? E a cada mês, e a cada estação. Então, o sábado você vê que não é uma coisa que pode ser tão absoluta assim, porque a própria contabilidade do tempo deles não permitia isso. Então, qual é a função do sábado para nós? O que significa então para nós o sábado? Para nós entendermos o sentido do sábado de, de Gênesis, nós precisamos recorrer ao Novo Testamento. Eu vou te convidar a ler Hebreus capítulo 4,
dos versos 1 ao 11, que diz assim: Temamos, portanto, que, sendo deixada a promessa de entrar no descanso de Deus, olha, está falando do descanso, princípio do sábado, suceda permanecer suceda parecer que algum de vós tenha falhado. Porque também a nós foram anunciadas as boas novas, como se deu a eles. Eles, ele está se referindo ao povo de Israel nos tempos de Josué, nos tempos que eles entraram na terra prometida, né, na terra de Canaã, aqui representada pelo descanso, né, uma terra, saindo de uma terra de escravidão que era o Egito, né, saindo também de uma terra de desgaste que era o deserto e entrando numa terra de descanso, para onde apontava escatologicamente o sábado. Verso 3. Nós, porém, que cremos, entramos no descanso, conforme Deus tem dito. Assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Embora certamente as obras estivessem concluídas desde a fundação do mundo. Porque em certo lugar, assim se disse no tocante ao sétimo dia. Descansou Deus no sétimo dia de todas as obras que fizera. Em certo lugar, ele cita Gênesis 2, texto que nós lemos. E novamente no mesmo lugar, não entrarão no meu descanso, já um outro texto, não Gênesis, mas no mesmo livro. Visto, portanto, que resta entrarem alguns deles, alguns nele, e que por causa da desobediência não entraram, aqueles os quais anteriormente foram anunciadas as boas novas, de novo, determina certo dia, hoje, falando por Davi, ele cita Davi no Salmo 95, muito tempo depois, segundo antes fora declarado: Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endurçais o vosso coração. Ora, se Josué lhes houvesse dado descanso, né, ao entrar na terra prometida, é claro, se Josué lhes houvesse dado descanso, não falaria posteriormente a respeito de outro dia. Olha que interessante. Portanto, resta um repouso para o povo de Deus. Porque aquele que entrou no descanso de Deus, que é Jesus, também ele mesmo descansou das suas obras, como Deus das suas. Esforcemo-nos, pois, para entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia seguindo o mesmo exemplo de desobediência. Então, o que ele está dizendo aqui? Ele está falando que Israel saiu do Egito, foi para o deserto, saiu do deserto para Canaã. Canaã representava um descanso. Entretanto, esse descanso ele é escatológico, ele aponta para um outro descanso, que é um descanso eterno. Né? Então ele vai dizer o seguinte: olha, Josué falou de descanso, mas ele falou a respeito de um outro descanso. Se ele já tivesse dado o descanso suficiente, se fosse só aquilo, só entrar na terra prometida e acabou, ele não falaria sobre um outro descanso. Portanto, resta um repouso para o povo de Deus, um descanso para o povo de Deus. E ele diz que Jesus, quando ele concluiu a sua obra, ele entrou nesse descanso. Ora, Jesus, quando concluiu a sua obra aqui na terra, em que descanso que ele entrou? Ele entrou no reino de Deus, no reino dos céus, na presença de Deus Pai. Então ele está dizendo que esse é o repouso que nos resta. Isso é o que falta para nós descansarmos. Então, toda aquela saga, aquela trajetória de Israel no deserto, de Israel, né, no Egito, e deles entrando na Terra Prometida, era para apontar, né, era um prenúncio daquilo que Deus tem reservado para nós. Portanto, quando Deus fala sobre o descanso, né, sobre preservar o descanso da adoração, ele não está falando de um dia legalista que você não pode fazer nada. Ele está dizendo que haverá um dia em que nós entraremos no descanso de Deus e ali o adoraremos. Então, o sábado, que era um dia apenas, ele aponta para o último dia, que será o dia eterno, onde nós estaremos para sempre com o Senhor. Portanto, não precisamos de nos preocupar se o sábado está certo e o domingo está errado, se o sábado é proibido fazer isso, fazer aquilo. Nós precisamos entender que eles apontam para um futuro eterno e escatológico, quando nós estaremos descansando de toda a fadiga, de todo o desgaste e de todo o sofrimento que esse mundo já nos proporcionou, para estarmos
para sempre com Cristo. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus, e até o próximo estudo.